Fala galera ligada no Resenha Bros, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começar mais um programa para a gente falar sobre tudo da Nintendo e faz um tempinho já que a gente não faz um programa, então tem muita novidade para a gente falar. Queria começar esse episódio comentando sobre alguns lançamentos, alguns anúncios que nós tivemos de novos jogos. A começar, nós tivemos uma Pokémon Presents no dia 27 de fevereiro. E aí, é claro, como sempre nesses anúncios de Pokémon Presents, tivemos vários updates, atualizações dos jogos que estão disponíveis, como Arceus, Pokémon Unite, etc. Mas o que eu gostaria mais de destacar, que foi o que mais gerou repercussão, foi a apresentação do novo jogo de Pokémon, que na verdade são dois, naquele estilo clássico de Pokémon, que tem duas versões, que é Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Os dois jogos sendo desenvolvidos pela Game Freak e eles já têm uma data de lançamento marcada para o final do ano, sem data específica, mas já sabe-se que vai ser lançado no final de 2022. E assim, galera, pelo que a gente viu no trailer, parece um jogo aberto com gráfico bem semelhante ao Pokémon Arceus, tudo muito semelhante, assim, o ambiente, a paisagem, os Pokémons em si, o jeito que os Pokémons interagem com o meio ambiente quando eles estão ali. Agora, a gente não teve detalhes sobre o gameplay, então a gente não sabe se o modo de captura de Pokémons vai ser igual, se vai ser diferente no turn-based mais clássico do Pokémon. Mas, de qualquer forma, o que a gente viu até agora é muito parecido com Pokémon Arceus. A grande novidade é que são duas novas gerações de Pokémon, a 9ª geração dos Pokémons. Então, no caso, foram apresentados 3 novos Pokémons, que são os Pokémons de início, que são eles o Sprigato, que é um gato-planta, o Fuecoco, que é um dinossaurinho de fogo, e o Quaxly, que parece um patinho aquático. Então aí, fogo, água e planta para começar o jogo, aquela maneira clássica, que você escolhe o seu Pokémon. Então, Pokémon Scarlet e Violet, que vai ser lançado no final de 2022. Mas, assim, eu achei um pouco estranho, assim, na verdade, essa apresentação. Achei o timing meio esquisito, porque acabou de ser lançado Pokémon Arceus, no comecinho de 2022. E aí, logo depois, a Game Freak anuncia um jogo gráfico muito parecido, tudo muito semelhante ao Arceus, só que um outro jogo de Pokémon com uma geração nova de Pokémon. Então, eu achei estranho esse timing, Eu achei que talvez valesse mais a pena para eles terem divulgado esse jogo mais para frente. Mesmo que fosse lançado no final do ano, que eu acho assim talvez um pouco demais, assim, vão ser jogos semelhantes ao que parece na base, 2 lançados no mesmo ano, no começo e no final do ano. Mas, mesmo assim, se essa fosse a estratégia, tivesse decidido, acho que valeria mais a pena para Pokémon anunciar no meio do ano, dar um tempo para o Pokémon Arceus, porque a galera que acabou de comprar o Arceus fica com aquela impressão, eu acabei de comprar um jogo novo, já vem um outro, eu queria, queria saber disso antes, para poder talvez esperar o outro jogo que me interessasse mais, enfim. Achei meio estranho esse timing, mas a gente sabe também que Pokémon vende pra caramba, então não me espanta que o Arceus esteja vendendo bem e esse novo jogo também venda muito bem, independentemente de crítica ou dos jogos serem parecidos entre si. Outra novidade que a gente ficou sabendo é um jogo novo chegando para o Expansion Pack, o Nintendo Switch Online Expansion Pack, que nada mais é do que o serviço para você usar os jogos online da Nintendo, e aí você paga o Premium, que é o Expansion Pack, para ter os jogos, uma biblioteca de jogos a mais. Entre eles, jogos do Nintendo 64, e no caso a Nintendo anunciou o lançamento do F-Zero X, que era um jogo de Nintendo 64, do F-Zero, aquele jogo de corrida super rápido, assim, que você tem 30 corredores na mesma pista ali, na mesma corrida, disputando o primeiro lugar, tal, que é o jogo que deu origem ao personagem Capitão Falcon, que é muito famoso também na série do Smash. Enfim, daí já foi anunciado, o jogo já foi lançado no dia 11 de março, e
por enquanto o pessoal tem gostado bastante do jogo, falado que o modo online tem funcionado muito bem. E é um jogo que, apesar de ter, claro, os gráficos datados e ser um jogo que já tem aí um certo tempo, ele roda a 60 frames por segundo. Então o jogo está rodando bem, também está ali com os gráficos um pouquinho melhorados, né, como todos esses jogos do Nintendo Switch Online Expansion Pack. Então, para quem curte F-Zero, para quem curte aqueles jogos de corrida bem frenéticos, né, não são nem carros, né, são como se fossem naves que flutuam, o F-Zero X está aí disponível na biblioteca do Switch Online. Outra questão que a gente tem que falar nesse episódio que é uma questão delicada que, na verdade, não tem a ver com videogames, mas acabou impactando a Nintendo e a indústria de games em geral, é a questão geopolítica da Rússia ter invadido a Ucrânia. Por quê? Quais foram os desdobramentos disso para a Nintendo, ou para quem joga Nintendo? Bom, a Nintendo anunciou que ela vai parar de vender jogos físicos e também consoles na Rússia, e ela também já tinha saído do ar a Nintendo eShop na Rússia. Então, faz parte daquelas sanções que o mundo está fazendo em relação à Rússia, por conta de toda a questão aí geopolítica da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão russa. E a Nintendo entrou nessa. A Nintendo, que sempre evita temas mais polêmicos, até ela já anunciou que enfim, vai parar de vender os seus serviços e produtos para a Rússia como parte das sanções que o mundo todo está fazendo a esse país. E, além disso, um outro impacto da guerra foi que a Nintendo adiou o lançamento mundial do Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Lembra que a Nintendo tem esse jogo, né? Era um jogo lá de Game Boy Advance, do começo da década de 2000, e eles anunciaram um remake e tal, só que o jogo estava previsto agora para ser lançado em abril, mas por conta da guerra e como o jogo, apesar de ser totalmente um jogo de cartoon, assim, não ter nada de violência, mas ele tem um tema de guerra, né? Porque tem ali tanques de guerra, tem armamento de guerra mesmo, canhão, o helicóptero, o avião. A Nintendo achou que seria insensível da parte dela lançar esse jogo nesse momento, né? Um jogo que tem um apelo infantil e tal, mas tem o tema da guerra por trás. E a gente está vivendo um momento muito triste globalmente em relação à guerra em si, né? Então, esse jogo que já era para ter sido lançado no final de 2021, foi adiado para abril desse ano por questões de desenvolvimento normal, né? Quando o jogo atrasa um pouco. E agora, quando já tinha a data certinha confirmada para abril, ele foi adiado e a gente não sabe quando que ele vai ser relançado, porque, pelo visto, o jogo já está pronto. E a questão é apenas de timing, para não ficar parecendo que, enfim, que seria insensível da parte da Nintendo lançar um jogo que tem como tema guerra no momento em que existe um conflito armado, né, de escala global aí. Passando agora para um assunto mais leve, nesse mês, no dia 3 de março, no comecinho do mês, a Nintendo lançou uma demo gratuita do jogo Kirby and the Forgotten Land, que é o novo jogo do Kirby 3D Platform, que vai ser lançado no dia 25 de março desse ano. Então, assim, eu joguei a demo até o final. Ela é bem curtinha, tem 3 fases só, mas já dá para ter uma boa noção de como vai ser o jogo. Bom, para começo de conversa, quando eu tinha visto o trailer do Kirby, eu tinha achado que o jogo era de mundo aberto. Era essa a impressão que dava, né? Mas, na verdade, jogando a demo, a gente viu que é um jogo bem mais linear. Parece o Mario 3D World, que é um jogo 3D platform, mas com levels bem lineares, né? E agora, diferentemente do Mario, o jogo é bem mais fácil. Eu joguei no modo... Tinha lá a opção de modo fácil e difícil. Eu coloquei no difícil. Mesmo assim, é bem mais fácil do que o Mario, um Mario 3D Platform. Mas mesmo assim, o jogo ele tem uma apresentação, uma ambientação, né, uma música e um level design interessantes suficientes para você se divertir, mesmo o jogo sendo fácil, né, e relaxante. Então, achei que o jogo me deixou com vontade de jogar, apesar de eu achar que ele é bem fácil. Aliás, assim, foi bem... São 3 levels, basicamente 2 levels e um boss no final.
esse boss não era tão fácil assim. Então também não sei se o jogo vai progredir para ficar mais difícil no final. Pode ser que seja uma coisa assim, são os primeiros levels do jogo, então é bem simples para você se familiarizar. Agora, nos combates em geral, o Kirby é bem OP, eu achei, e o hitbox dos inimigos são bem generosos, sabe? Você, às vezes, parece que vai errar o inimigo e acerta mesmo assim. Então, tem essa questão. Mas, de maneira geral, gostei muito da demo, gostei muito do jogo. A trilha sonora tá demais, assim, faz me lembrar jogos que nem Super Mario Galaxy, né, nesse nível. Eu achei muito rico em detalhes o jogo, assim, todo o ambiente, né? Então, você começa naquele cenário que tinha realmente sido mostrado em um dos trailers, que é o Kirby chegando numa praia, né? Então, quando você começa ali, você já pode explorar aquele pequeno trecho ali, que é um pedacinho de praia, tem um pouquinho de mar e uma floresta. E ali você vê que é rico em detalhes, sabe? A floresta tem um monte de vegetação e tal. Então, isso deixa o jogo mais bonito, mais legal de se ver, mais orgânico, assim, para você jogar, né? E, enfim, eu achei muito bacana toda essa ambientação, gostei do jogo, gostei das transformações do Kirby, que tem, é claro, que você suga os inimigos para roubar os poderes deles, mas tem também o Mouthful Mode. E só nesse trechinho de começo de jogo, a gente viu ali o Kirby virando o carro, que é o Kirby, teve também virando cone, e mais e uma vending machine. Se eu não me engano, são esses três nessa demo. Então, em pouquíssimo tempo de jogo, já foram várias transformações. Acredito eu que vai ter muito mais ao longo do jogo em si, né? Até o final. Então, assim, fiquei com bastante vontade de jogar, ainda mais depois da demo. E eu acho que, assim, a Nintendo lançando um demo desse, mostra que ela está confiante no jogo, sabe? Mostra que, olha, a gente fez um jogo muito bom, a gente acredita no potencial. Às vezes, por ser um jogo de Kirby e não, vamos dizer assim, um jogo de Mario ou Zelda, ele não vai... A Nintendo talvez não espere assim que, sem um esforço a mais de marketing e no caso agora com essa demo também, o jogo venda nesse nível, sabe? De Mario e Zelda. Claro que os jogos de Kirby vendem bem, mas não no nível de Mario e Zelda. E eu acho que a Nintendo entende que esse jogo tem potencial para vender como um jogo Mario 3D, por exemplo, né? Nesse nível de vendas. E colocar uma demo mostra confiança, né? da empresa no produto que eles estão oferecendo. Enfim, achei tudo muito legal. Eu recomendo demais que você jogue, se você está na dúvida, né, de pegar o jogo ou não. Lembrando que vai ser lançado dia 25 de março. E, enfim, eu acho que vale a pena jogar, até porque é de graça, você só vai lá, baixa rapidinho, nem demora muito, porque não é tão grande o file. E aí você já faz o seu test drive para ver se você pega o jogo ou não. Bom, falando ainda de algumas questões da Nintendo, o aplicativo do Switch Online, que é um aplicativo que a Nintendo criou para as pessoas se comunicarem, já que o Nintendo Switch Online não tem chat de voz, né, para você conversar com quem você está jogando. Enfim, a Nintendo atualizou o app dela do Switch Online, que é para smartphones e tal. E assim, por que eu tô falando disso? O app é meio irrelevante, pouca gente usa. Inclusive eu, quando vou jogar com os meus amigos, normalmente uso o Discord, que seria, né, uma outra alternativa, porque já que eu vou usar um aparelho de celular para me comunicar, não precisa ser necessariamente no app da Nintendo. Mas uma coisa que eu achei legal é que essa atualização trouxe algumas novidades que fizeram o app ficar realmente um pouco mais interessante. Por exemplo, o design todo foi atualizado, então está bem mais clean, bem mais fácil de você encontrar o que você quer ver dentro dele. E agora você pode ver, por exemplo, quais amigos seus estão online, que é bem, vamos dizer assim, útil, né? É uma coisa que você não encontra no seu Discord ou no seu, qualquer que seja outro aplicativo que você use para falar com seus amigos quando está jogando Switch. Também agora você pode mudar suas configurações online pelo app. E também tem aquele negócio do código do amigo, né? Que é quando você vai... Primeira vez, você vai adicionar o seu amigo, tem um código lá, uma sequência de letras e tracinhos, né? São, acho que, de 3 em 3 letras e tal. E é uma sequência longa para você passar para o seu amigo, né? E agora dá para você copiar e colar. Então, você pode copiar, colar no seu WhatsApp ou sei lá o que, mandar para ele, aí adiciona sem precisar ficar digitando lá M, S, R, T, aquelas coisas assim, e demora um tempão, porque é um código enorme. Então, a Nintendo, pelo menos assim,
o ideal seria ter o negócio, a questão assim de você poder usar o voice chat dentro do Nintendo Switch, né? Mas pelo menos a Nintendo está otimizando esse app para ele ficar um pouco mais útil do que ele era até então. E para finalizar o episódio de hoje, eu queria comentar sobre um vídeo do YouTube do Wolfden. Wolfden é um youtuber famoso e ele tá, desde que lançou o Nintendo Switch OLED, ele tá fazendo vários testes com a tela do OLED para ver se ele consegue queimar a tela. Lembrando, né, galera, telas OLED, no geral, elas tendem a queimar mais fácil. O que eu quero dizer com queimar? Se você deixa a tela muito tempo com a mesma imagem, aquela imagem, depois quando você colocar em outra imagem na tela, vai ficar como se fosse uma sombra atrás. Mas assim, tem que ser muito tempo, tem que ser uma exposição bem prolongada. E no caso, eu posso falar pessoalmente, no meu caso, no meu celular, que tem tela OLED, ele tem um burn do aplicativo Waze, que você fica muito tempo ali na mesma tela do Waze. E, enfim, isso tem, quando você coloca um fundo branco e olha bem atentamente, você vê que tem como se fosse um sombreado daquele design que tem o aplicativo do Waze. E das partes que não se mexem, né? Por exemplo, o botãozinho de reportar, se tem alguma coisa na pista e tal. Mas enfim, então existia essa preocupação para o Nintendo Switch, porque agora ele tem a versão OLED que tem essa tela que está suscetível a esse tipo de queimadura. E para surpresa, né, de muita gente, inclusive do próprio youtuber Wolfden, ele viu que a tela do Switch OLED ela resistiu muito mais do que ele achava. Então, para queimar a tela, ele teve que deixar o aparelho ligado exatamente na mesma imagem, sem desligar, durante 6 meses. 6 meses ininterruptos da mesma imagem para a tela queimar. Isso é muito improvável de acontecer. Quer dizer, a tela, se você quiser, falar assim, eu quero queimar a tela, você tem que deixar 6 meses ligado na mesma imagem. Mas se você não quiser, que 99% das pessoas não quer que a tela do seu Switch OLED queime, é extremamente improvável que você consiga queimar. Talvez demore muitos anos. E assim, se você jogar sempre o mesmo jogo, que tem alguma marca d'água que nunca sai, e você jogar durante muitos anos, aí sim, talvez você consiga queimar a tela. Então, o resumo da história é que é muito difícil você queimar a tela. E se você pensou assim, não pegar como um motivo, né? Não vou pegar o Switch OLED porque eu tenho medo da tela queimar, saiba que é muito improvável você conseguir realmente queimar a tela. Então, o resultado foi bem positivo, vamos dizer assim, porque era uma preocupação que bastante gente tinha quando foi anunciado o Switch OLED, e aí o Wolfden finalmente conseguiu queimar, mas isso mostra o quanto é resistente a tela do Switch. E ele ainda frisou uma coisa importante, que ele falou assim, né, que ele deixou 6 meses a tela lá, queimando. E ele falou que, além disso, tem um recurso dentro do Nintendo Switch OLED que você inverte as cores do que está sendo mostrado. Então, ele falou assim, se eu quisesse, eu poderia deixar esse Switch OLED mais 6 meses ligado exatamente na mesma imagem, com as cores invertidas, e ele ia terminar de queimar os outros LEDs que não estão queimados. E isso faria com que a tela ficasse padronizada de novo. Não ia ter mais sombreado, porque ela ia estar queimada, mas ia estar queimada de maneira uniforme. Então, no máximo, assim, talvez ela não tivesse o mesmo brilho ou a imagem não ficasse tão nítida quanto da primeira vez que você ligou o seu Switch OLED, mas pelo menos não teria esse sombreado. Então, além disso tudo, né, além de você ter toda essa garantia aí de que é muito difícil queimar a tela, se a tela queimar, você ainda tem, vamos dizer assim, uma chance de deixar ela exposta com as cores invertidas para queimar de maneira uniforme e aí não ficar nenhuma marca d'água. Claro que também é improvável que você consiga fazer isso, porque se você queimou não propositalmente, você não vai querer ficar deixando seu Switch OLED de molho lá para ele queimar propositalmente de maneira invertida para nivelar tudo, né? Você vai querer jogar o console, enfim. Então, é claro que tem esse lado também, mas não deixa de ser um outro fato curioso sobre essa questão de queimadura de telas do Nintendo Switch OLED.
Bom, pessoal, com isso a gente encerra este episódio do Resenha Bros. Agradeço muito a todo mundo que escutou até aqui. Não se esqueça de seguir o Resenha Bros no seu agregador de podcast ou no canal do YouTube. Também deixa o like aí, os comentários e tal. E siga também o Resenha Bros no Instagram, @ResenhaBros. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.